Estamos dando sequência na nossa série de mensagens nos livros do Antigo Testamento e chegamos a um dos livros, confesso que mais difíceis de toda a Escritura. Qual é o sentido da vida? Já parou para pensar sobre essa pergunta? Qual é o sentido da vida? Eu creio que durante essa pandemia muitos têm tido bastante tempo para refletir a respeito, né? Ou têm fugido dessa pergunta. Qual é o sentido da vida? Por que nós estamos aqui? Qual é o propósito da existência? Qual é o propósito de tudo isso? Será que tem alguma lógica no universo? Por que o mundo é do jeito que é? Por que nós somos o que somos? Qual é o real sentido de tudo isso? É certo que todos nós já passamos por essas perguntas. Se não pensamos nelas, talvez um dia iremos pensar. E talvez esse é o momento de você fazer isso, porque eu acabei de sugeri-las. No fundo, essa é a questão mais crucial na existência humana. Há milhares de anos, os homens vêm tentando responder essa pergunta. E as suas respostas, ou a falta dessas respostas, acabam influenciando radicalmente a maneira com que eles vivem nesse mundo, independentemente das épocas. Dependendo da resposta, ou da falta dessas respostas, o homem vive de uma maneira ou de outra. Alguns da nossa geração têm tentado responder essa dúvida. Nós vemos filósofos, nós vemos cientistas, nós vemos psicólogos e vemos até religiosos tentando encontrar uma solução para isso. Mas cada um tem a sua própria opinião. E no fim das contas, as suas respostas parecem apenas confusas e contraditórias e não nos dão uma resposta satisfatória. Outras pessoas simplesmente desistiram de tentar responder essa pergunta. Enquanto pensavam sobre o possível sentido da vida, tiveram de viver suas vidas. Então chegou a hora de trabalhar, chegou a hora de estudar, chegou a hora de levar as crianças na escola, chegou a hora de preparar o jantar, ou chegou a hora de fazer a lição de casa. Não dá para ficar pensando nisso o tempo todo, eu tenho que viver a vida. E estes dizem, e talvez seja o seu caso, dizem assim: olha, se eu tivesse tempo, tranquilamente eu encontraria uma resposta para o sentido da vida. Não só se eu tivesse tempo, mas se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, se eu fosse a pessoa mais inteligente da Terra, e se eu pudesse me dedicar somente a isso, com certeza eu encontraria o verdadeiro sentido da vida. É óbvio que isso é impossível para a maioria de nós. Eu acho que você vai morrer e não vai ter todas essas coisas juntas num só pacote para conseguir buscar essa resposta. Porém, se eu te dissesse que houve alguém que de fato no passado desfrutou exatamente desse privilégio, e se eu te dissesse que essa pessoa tentou buscar uma resposta a essa pergunta, esse alguém não só teve todo o tempo do mundo para buscar uma solução ao sentido da existência humana, como foi a pessoa mais sábia da sua época e também a pessoa mais rica de toda a terra. Você quer saber quais foram as conclusões que ele chegou ao fim da sua investigação? Sim ou não? Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 1. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 1. Eclesiastes não é tão fácil de achar, mas se você achar Salmos, no meio da sua Bíblia, passa um livro, Provérbios, chegamos depois de Provérbios em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 1, versículo 1 diz assim: Palavras do sábio, filho de Davi, rei em Jerusalém. Eclesiastes é um livro de sabedoria. Enquanto lemos esse livro, nós não vemos uma indicação clara do seu autor, mas nós podemos fazer algumas conclusões a respeito disso. Porque, como lemos no versículo 1, o autor desse livro foi alguém sábio. Talvez na sua versão esteja escrito mestre ou pregador. Mas não só isso, o texto também diz que ele foi rei de Israel em Jerusalém.
Ele é alguém descendente de Davi. A princípio poderia ser qualquer rei que reinou sobre Jerusalém, mas de todos os reis possíveis, apenas um reinou sobre Israel em Jerusalém. Na verdade, apenas 2 reis, Davi e depois Salomão. Porque depois de Salomão, houve reis que reinaram em Jerusalém, mas não reinavam sobre todo Israel, reinavam apenas na tribo do sul, em Judá. Então, apenas um rei poderia se encaixar dentro de toda a descrição desse livro. O rei Salomão. Salomão reinou sobre Jerusalém numa época de paz, de prosperidade, mas não só isso, sob seu reinado, Israel foi a nação mais rica e mais famosa da terra. Deus concedeu a Salomão a sabedoria, e ele foi o homem mais sábio de toda a sua geração. E não só isso, Salomão tinha muito tempo livre para pensar sobre o verdadeiro sentido da vida. E foi exatamente isso que ele fez. E sabe qual foi a sua conclusão? É o que esse livro apresenta para nós. A mensagem desse livro é a conclusão de Salomão ao observar e tentar descobrir o sentido da vida. O termo Eclesiastes é a tradução grega do título hebraico desse livro, que significa aquele que reúne uma plateia, aquele que reúne um público e ensina a essas pessoas. É isso que significa Eclesiastes. E é isso que Salomão vai fazer conosco ao longo desse livro. Ele nos reúne e ele vai nos ensinar. O mestre, o professor, vai nos ensinar. E logo de cara, antes mesmo de descrever tudo o que ele pesquisou, o autor desse livro já nos dá a conclusão final. É como se ele estivesse dando aqui para nós um grande spoiler da existência humana. Antes do livro começar, ele já conclui, e eu quero ler com você Eclesiastes 1, versículo 2 até 11. Do versículo 2 em diante, vamos até o 11. Diz o sábio: que grande ilusão! Que grande ilusão! Tudo é ilusão. Que vantagem tem o homem em todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece a mesma. O sol nasce, o sol se põe e se apressa em voltar ao lugar de onde nasce novamente. O vento sopra para o sul, depois vira para o norte, dá voltas e mais voltas e acaba no seu ponto de partida. Todos os rios vão para o mar, e mesmo assim o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá, tornam a correr para lá. Todas as coisas resultam em canseira. Ninguém consegue explicá-las. Os olhos não se cansam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, será, e o que se fez, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa da qual se possa dizer: vê, isso é novo? Não! Já existiu em épocas anteriores à nossa. Já não há lembrança das gerações passadas, nem haverá lembrança das gerações futuras entre os que virão depois delas. Vamos orar, queridos, mais uma vez. Deus Altíssimo, tem misericórdia de nós. Estamos diante de um dos textos que mais nos desafiam. E por mais que tentemos negar, as indagações de Salomão nessa obra são as nossas indagações. Dá-nos graça para compreender o que esse livro está fazendo na Bíblia e qual a sua mensagem. Que o Teu Espírito abra os olhos do nosso coração para compreender as maravilhas da Tua lei. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Qual é o sentido da vida? Depois de observar tudo ao seu redor e de tentar examinar o máximo que pôde a todas as coisas debaixo do sol, ou seja, depois de investigar o mundo como um mero ser humano, um ser humano mortal, a conclusão de Salomão foi a seguinte, versículo 2: que grande ilusão! Que grande ilusão! Tudo é ilusão. Essa é uma expressão muito importante para se compreender a mensagem de Eclesiastes. Na verdade, ilusão é apenas uma parte de tudo o que significa a palavra hebraica hebel. Diga comigo. Hebel. Muito bom. Eu vou falar isso muitas vezes e você vai perceber. Por quê? Essa palavra aparece mais de 40 vezes no livro de Eclesiastes. Simplesmente não há
um só termo em português que consiga expressar o sentido dessa palavra. É por causa disso que a nossa tradução da Bíblia em português, cada tradução escolhe uma palavra que para os autores, os tradutores, faz uma tentativa diferente de trazer um sentido para o português. Por exemplo, a Almeida Atualizada traduz essa palavra como vaidade. Talvez na sua Bíblia esteja vaidade. Traz a ideia de algo fútil. A NVI traduz como inutilidade. E isso enfatiza o quanto tudo nessa vida é algo passageiro, é inútil. Por isso, para que a gente possa compreender melhor o significado dessa palavra rebel, eu quero que você pense em uma manhã de frio. Talvez a manhã de hoje, ou a de amanhã. Dizem que essa noite vai ser a noite mais fria do ano. Talvez amanhã cedo. Você está saindo de casa para o trabalho ou para a escola, e se você observar para baixo, para o seu nariz ou para a sua boca, você vai perceber que a cada respirada há um vapor de ar quente que sai das suas narinas. Está imaginando isso? Muito bom. Então você olha para esse vapor e você tenta pegá-lo, mas antes de conseguir pegá-lo no ar, ele simplesmente evapora, some bem diante dos seus olhos. É isso que significa rebel. Ilusão, vaidade, inutilidade. É algo como um sopro, como um vapor, logo evapora. Rebel é como a fumaça de um cachimbo, que logo se dissipa. Ou como uma bolha de sabão, que a criança acabou de produzir e que quando tem contato com alguma superfície, logo estoura. Rebel é algo passageiro, é algo frágil, é algo limitado, vão, é algo inútil, é uma grande ilusão, algo que logo se perde de vista. E segundo Salomão, tudo nessa vida é assim. O trabalho é assim. A saúde é assim. As conquistas, a família, os relacionamentos, o prazer, a satisfação, a inteligência, enfim, tudo isso é ilusão. Tudo isso é rebel. E para tentar nos convencer disso, Salomão nos pede que nós comecemos a olhar para a história da humanidade. O mundo em que vivemos, ele disse no texto que lemos, ele continua da mesma forma como era antes. Por mais que alguns neguem, nossa, hoje o mundo é diferente, é nada. É nada. Talvez o que temos é apenas uma especialização em tecnologia, porque é a mesma coisa. E ele diz, e o mundo continuará assim mesmo depois que eu e você morremos. Versículo 13, ele nos prova isso dizendo que todo o nosso trabalho nessa vida não tem qualquer proveito para mudar as coisas à nossa volta. Versículo 4, ele diz que mesmo que as épocas mudem, a terra continua sendo a mesma. E os homens continuam a enfrentar os mesmos dilemas de sempre. Você percebe isso no versículo 5, olhando para a direção do sol. O sol sempre faz o mesmo trajeto todos os dias. O mesmo acontece com o vento e com os rios, versículos 6 e 7. Mesmo depois de despejar tanta água no mar, já parou para pensar? Quanta água não corre do rio para o mar? Mesmo depois de tanto, ainda assim, os mares não são cheios, eles não transbordam, eles continuam ali. Isso sempre foi assim e isso continuará sendo assim, mesmo depois de nós. Versículo 8 diz que tentar explicar essas coisas é algo cansativo demais e no final das contas ninguém consegue encontrar uma resposta plausível. Nunca veremos ou nunca ouviremos tudo. Aquilo que nós vemos hoje é o mesmo que gerações passadas viram há centenas de anos atrás, é isso que ele diz nos versículos 9 e 10. A história é cíclica, a história se repete. Ninguém pode afirmar, olha, eu estou vendo algo novo, porque em épocas passadas algo parecido já tinha sido percebido, pessoas já viram a mesma coisa que você está vendo hoje. Talvez você não se convença disso, versículo 11, porque você não conhece toda a história do passado. Você diga, não, nós conhecemos uma coisa nova, mas quem garante, você não conhece tudo o que se viu no passado. O versículo 11 diz que, aliás, essa é outra coisa repetitiva, o tempo passa e gerações não se lembram das gerações que vieram antes delas. Por exemplo, você sabe quem foi o seu ancestral há 700 anos atrás? Ou eu posso reduzir mais, você sabe quem é o seu ancestral, quem foi o seu ancestral há 100 anos atrás? Pois é, você não sabe. Talvez por curiosidade descubra uma foto, mas não sabe quem foi, não sabe o que disse, não sabe como viveu. É por isso que você não se lembra de tudo, que tudo se repete, porque você não é capaz sequer de se lembrar dos seus antepassados, quanto mais das repetições da história do mundo. E o mesmo vai acontecer contigo. Daqui a 100 anos,
os seus descendentes também se esquecerão de você. Que grande ilusão! Que grande ilusão! Tudo é ilusão. Ouvir isso não te dá um vazio por dentro? Não te dá um sentimento profundo de tristeza e desânimo? Não te faz pensar o quanto a nossa vida é inútil? Seja bem-vindo ao barco, porque eu estou a semana inteira com esse sentimento, preparando esse sermão para você hoje. É exatamente isso que eu tenho pensado. Aliás, é precisamente isso que o autor de Eclesiastes quer provocar em nós. Ele quer que a gente perceba o quanto as coisas nesse mundo são como um sopro, são como um vapor que logo evapora. Mas tem uma grande lição por trás de tudo isso que ele está dizendo. Essa lição que nós vamos aprender no término desse livro, capítulos 11 e 12. Mas para que a gente chegue até essa lição, é preciso percorrer essa longa e depressiva estrada que o autor de Eclesiastes nos obriga a trilhar. Ele não nos convida, ele diz, você vai ter que passar por isso aqui. Porque todo mundo passa por essa vida e tem que lidar com esses dilemas. O que Salomão nos descreve a partir de agora, a partir do versículo 12 do capítulo 1 até o final do capítulo 10, nada mais são do que os seus experimentos. Aquilo que ele provou, aquilo que ele examinou, que ele testou, para chegar à conclusão que a gente acabou de ler. Tudo é ilusão. Então, por que será que, mesmo sendo o homem mais rico, o homem mais sábio da sua época, e tendo a oportunidade de buscar respostas aos maiores dilemas da existência humana, por que será que Salomão concluiu que tudo é rebel? Por que tudo é ilusão, tudo é vaidade, tudo é inútil, Salomão? Vamos então olhar para os seus experimentos. Capítulo 1, versículo 12, até o final do capítulo 10, nós não vamos ler tudo, obviamente, né? Vamos ler alguns versículos, alguns trechos aí. Antes de nós mergulharmos nesses argumentos que são levantados nesses capítulos, é preciso fazer uma ponderação aqui muito importante. Nesse livro, Salomão não está tentando falar algo para nós em nome de Deus, como se fosse uma palavra vinda da própria boca do Senhor a mim e a você. Sim, a escrita desse livro ela foi inspirada pelo Espírito Santo, eu não estou negando isso. Mas o que Salomão faz em Eclesiastes é nos falar algo da parte do homem. Da parte do homem, eu vou explicar isso aqui. Durante todo o livro, Salomão vai nos mostrar conclusões que ele chegou tentando achar sentido nessa vida simplesmente através das lentes humanas. Colocando óculos de homem apenas e olhando para o mundo com uma visão terrena das coisas. Por isso nós precisamos compreender que grande parte do que nós vamos ler aqui não passa de uma percepção da vida, que foi constatada por um homem que é pecador, e um homem que vive em um mundo caído no pecado. Então o propósito desse autor não é dar explicações de questões além dessa vida, por exemplo, como a ressurreição, por exemplo, como o céu ou o inferno. Salomão não tem esse propósito. Pelo contrário, o alvo dele é tentar achar sentido nas coisas da vida, apenas observando o mundo ao seu redor. O que ele chama de debaixo do céu. Você vai encontrar essa expressão várias vezes nesse livro. E por fazer isso, você vai perceber que há várias coisas nessa vida que parecem contraditórias e que não têm uma resposta simples ou uma resposta satisfatória. Mas Salomão ele não está nem aí para isso. Ele não está nem aí para se as respostas nos satisfazem ou não, se as respostas fazem sentido ou não. Ele foi atribulado por essas questões e ele não se satisfez com as suas respostas, por isso ele escreve esse livro, para que os seus leitores também ficassem atribulados e pudessem aprender a lição principal desse livro que nós veremos no término desse sermão. Mas por enquanto, vejamos quais são os experimentos que Salomão fez para chegar à conclusão de que tudo é ilusão, tudo é rebel. Esses vários experimentos parecem se dividir em duas partes principais. Na primeira parte, Salomão apresenta para nós os principais objetos de estudo que ele observou. Capítulo 1, versículo 12, até o final do capítulo 6. Aqui nós vemos vários temas da existência analisados sob essa perspectiva humana. Depois disso, na segunda parte do livro, capítulo 7 até o final do capítulo 10, o autor do livro ele olha para cada um desses temas e tenta aplicar a eles a sabedoria que Deus havia lhe dado. Para que, de alguma maneira, aquelas coisas pudessem fazer algum sentido.
ou pudessem permitir que o homem desfrutasse dessa vida, do melhor da vida, mesmo em meio ao mundo sem sentido. Então vamos observar a primeira parte dos experimentos de Salomão, que são os temas da vida aos olhos humanos. Os temas da vida aos olhos humanos. Capítulo 1, versículo 12, até o capítulo 6, versículo 12, também ao final do capítulo 6. Como eu já disse, a conclusão do autor de Eclesiastes é que aos olhos humanos, tudo nessa vida é incoerente. Tudo nessa vida não faz sentido, é uma grande ilusão. E na verdade, parece que a organização desse livro também seguiu esse mesmo esquema. Porque quando você lê o livro de Eclesiastes, até mesmo a sua estrutura, os temas, a estrutura, a maneira com que os temas são montados, parece não fazer sentido. Porque Salomão trata de um assunto, depois ele trata de outro, depois ele volta ao mesmo assunto, depois ele cita outro assunto, ele está falando de um, inclui outro no meio, e parece que isso aqui é proposital. É proposital. É por isso que muitos comentaristas têm muita dificuldade em entender como é que o livro se estrutura. Então, o que eu vou propor para vocês aqui é uma tentativa de dar sentido às palavras desse livro, dando um resumo de tudo que os comentaristas apresentam para nós, aqueles que se debruçam nesse livro. Então, nesse trecho, no primeiro, capítulo 1, versículo 12, até o final do 6, Salomão tentou encontrar sentido à vida, olhando para a vida apenas como um ser humano. E para o que ele olhou? O que ele observou? Onde ele tentou encontrar sentido para a sua existência? Nós poderíamos dizer que ele fez 7 análises. Foram 7 tentativas de achar sentido na vida. Primeira tentativa de encontrar sentido à vida foi na sabedoria. Na sabedoria. Capítulo 1, versículos 12 até 18 dizem isso. Nós já leremos alguns versículos desse trecho. Salomão decidiu encontrar satisfação na sabedoria e no conhecimento. Então ele usou aquela inteligência que Deus tinha dado para ele para estudar ainda mais a própria sabedoria. Ele usa a sabedoria que ele tem para estudar a própria sabedoria. Sabe qual foi a conclusão de Salomão? Capítulo 1, versículos 17 e 18. Por isso, dediquei o coração a compreender a sabedoria e o conhecimento. Mas aprendi que isso também é perseguir o vento. Porque em muita sabedoria há também muita frustração. Quanto maior o conhecimento, maior é a tristeza. Toda essa empreitada não passou de uma tarefa inútil. É como se ele estivesse perseguindo o vento. Aqui é outra ideia para tentar expressar a palavra rebel, o que é ilusão. O estudar muito traz frustração, porque quem mais sabe, quanto mais você sabe algo, mais você descobre que não sabe nada. Isso também traz muito desgosto. A segunda tentativa de encontrar sentido à vida foi no prazer. No prazer. E nós vemos isso no capítulo 2, versículos 1 até 3. Salomão decide se entregar aos efeitos do álcool, mas ele vai até o limite de não ficar embriagado. Ele quer curtir o máximo. Ele era sábio, então ele sabia o ponto em parar, mas ele ficava muito alegre com o vinho. E ele tenta desfrutar, enquanto está ali sob os efeitos do álcool, tenta desfrutar de todo tipo de prazer que essa vida pode oferecer. Sabe o que ele concluiu? Olha os versículos 1 e 2 do capítulo 2. Eu disse a mim mesmo, vem, experimenta a alegria, desfruta o prazer. Mas isso também era ilusão. Concluí que o riso é loucura e que a alegria de nada vale. A vida em busca de alegria e prazer é uma vida louca, é uma vida sem sentido. No final das contas, curtir a vida de nada vale para encontrar sentido na vida. Isso também é ilusão. A terceira tentativa de se encontrar sentido à vida foi no trabalho. Se não está nem na sabedoria, nem no prazer, só pode estar no trabalho. E Salomão faz isso nos versículos 4 até o versículo 26 do capítulo 2. Mais precisamente, Salomão volta os seus olhos para o resultado do trabalho. Ele volta os olhos para o lucro e as riquezas. E ele acumulou muito ouro, muita prata, ele construiu grandes empreendimentos, ele comprou tudo de bom e do melhor, tudo aquilo que o dinheiro poderia comprar. Então, Salomão encontrou o sentido da vida, certo? Sim ou não? Vamos descobrir? Olha o capítulo 2, versículos 22 a 25. 22 a 25. Pois o que o homem ganha com todo o seu trabalho e com a aflição do coração com que se esforça debaixo do sol?
Durante todos os seus dias, seu trabalho é dor e frustração. O seu coração não descansa nem de noite. Isso também é absurdo. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber e permitir-se ter prazer no seu trabalho. Vi que isso também vem da mão de Deus. E quem pode desfrutar da comida e da vida sem Ele? Perceba, para tentar ficar rico, Salomão conclui que o homem trabalha muito e esse trabalho gera apenas desgosto e cansaço. Portanto, ao invés de tentar conquistar tudo com o trabalho e tudo aquilo que o dinheiro pode comprar, é melhor curtir aquilo que Deus nos dá e se satisfazer com o emprego que nós temos, porque no final das contas, tudo é absurdo. A realização da vida não está no tanto trabalhar. Bom, vemos a quarta tentativa de encontrar sentido à vida, é no tempo. No tempo, capítulo 3, um dos capítulos mais conhecidos de toda a Bíblia, mas mais mal compreendidos também. Quem sabe se Salomão conseguisse entender os ritmos, as estações do mundo e pudesse controlar as coisas que acontecem, controlar o tempo, então ele encontraria satisfação para a alma. Sabe qual foi o resultado desse experimento? Capítulo 3, versículo 11, olha o que diz. Tudo, ele está se referindo a Deus. Olha o 3, 10 e 11. Tenho visto que a tarefa difícil que Deus deu aos homens para nelas se ocuparem. Tudo o que ele fez é apropriado ao seu tempo. Também colocou a eternidade no coração do homem. Mesmo assim, ele jamais chega a compreender inteiramente o que Deus fez. Salomão conclui que as coisas que Deus fez são belas e que vão acontecer do jeito que Deus determinou. E tentar controlar essas coisas é uma tarefa muito difícil para o homem. E Salomão diz que mesmo que Deus tenha colocado dentro do homem um desejo pelo eterno, um desejo pela eternidade, um desejo por sair desse tempo e poder controlar o tempo, o homem não consegue reconhecer essas coisas e que por isso tenta controlar o tempo. Porém, olha o que ele diz no versículo 15. O que já existiu e o que há de ser também já existiu. Deus trará de novo o que já passou. É impossível controlar o tempo. O tempo é cíclico. E não há nada de novo em ficar observando o tempo. Se você gastar 1 ano da sua vida apenas olhando para tudo que acontece no mundo, você vai perceber que tudo se repete o tempo todo. Há tempo para isso, há tempo para aquilo, há tempo para isso, há tempo para aquilo. É o capítulo 3 de Eclesiastes. Por isso, olha o versículo 22. Assim concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem o levará a ver o que acontecerá depois que ele se for? Salomão conclui que ao invés de tentar evitar os tempos ruins da vida, que os momentos ruins nos alcancem, ou de tentar controlar o tempo para que a gente possa desfrutar apenas de dias bons, Salomão diz, olha, o melhor é aceitar. O melhor é aceitar e desfrutar de cada momento que Deus nos dá, seja ele um momento bom, seja um momento ruim, porque ninguém sabe o que vai acontecer depois disso. Você não sabe se vai ter a mesma oportunidade amanhã. Então, curta agora e desfrute o que está vindo para você, porque não dá para controlar o tempo. Quinta tentativa de encontrar sentido à vida foi no sucesso. Capítulo 4. No sucesso. Se o sentido da vida não está no trabalho, então deve estar no sucesso que é alcançado pelo trabalho. Sim ou não? Salomão observa o que as pessoas fazem para se obter sucesso. E depois da sua longa análise, ele conclui o seguinte. Olha o capítulo 4, versículos 7 e 8. 4, 7 e 8. Outra vez olhei e vi mais um absurdo debaixo do sol. É o caso daquele que, não tendo parente, nem filho, nem irmão, não para de trabalhar. No entanto, seus olhos não se satisfazem com as riquezas. E ele não pergunta para quem está trabalhando, por que não desfruta de nada. Isso também é ilusão e uma infeliz ocupação. Para se obter sucesso, muitos oprimem os outros, muitos se afastam das suas famílias e acabam vivendo solitários, sem poderem desfrutar de todo o dinheiro que conquistaram. E o pior de tudo é que esses homens não cansam de acumular coisas, eles sempre querem mais. Isso também é uma grande ilusão e é um objetivo de vida muito infeliz. Muito infeliz. Sexta tentativa de encontrar sentido à vida. Fique de queixo caído, porque Salomão tentou encontrar sentido à vida na religião.
na religião. Capítulo 5, versículos 1 a 7. Na tentativa de fugir dos itens que nós já citamos, muitos buscam se refugiar no contato com a divindade. Porém, Salomão percebeu algo ao observar as pessoas religiosas. E olha o que ele observa. Eu vou ler o versículo 1 e 2 do capítulo 5 e depois versículos 4 e 5. 1 e 2, depois 4 e 5. Olha lá. Ser reverente quando fores à casa de Deus. É melhor aproximar-se para ouvir do que fazer como os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que agem mal. Não te precipites com a boca, nem seja o teu coração impulsivo para fazer promessa alguma na presença de Deus, porque Deus está no céu e tu estás na terra, portanto, sejam poucas as tuas palavras. Versículos 4 e 5. Quando fizeres algum voto a Deus, não demores a cumpri-lo, porque ele não se agrada de tolos. O que votares, trata de cumpri-lo. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Salomão percebeu algo observando os religiosos. Ele percebeu que muitos buscam a Deus, mas não estão dispostos a fazer isso da maneira correta. Ao invés de ouvir a Deus, ao invés de reverenciar a Deus, as pessoas buscam Deus apenas para receber algo em troca. Então elas acabam falando muita coisa, elas acabam prometendo mundos e fundos a Deus, e com isso elas mesmas se complicam, porque acabam se esquecendo de que Deus não é um ídolo. Deus não é um ser a quem nós buscamos apenas para receber algo em troca. E essas pessoas acabam tratando Deus como ídolo e prometendo coisas que não conseguem cumprir. E Salomão conclui: o sentido da vida não está na busca deturpada da divindade. Deus não se relaciona assim com o homem. Isso também é ilusão. Se você busca Deus por esses motivos, sinto lhe informar, é ilusão. Você está perdendo seu tempo. A sétima tentativa de encontrar sentido à vida foi no dinheiro. No dinheiro. Capítulo 5, versículo 8 até o capítulo 6, versículo 7. Salomão se concentra em encontrar satisfação no próprio amor ao dinheiro. Em se viver uma vida tão somente buscando mais e mais. Olha o resultado. Capítulo 5, versículos 12 e 13. O sono do trabalhador é doce, quer coma pouco, quer coma muito. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há um grande mal que vive debaixo do sol, riquezas que foram guardadas por seu dono para a sua própria infelicidade. O autor desse livro conclui que a fartura traz muita infelicidade, dá mais trabalho manter as riquezas do que conquistá-las. Interessante, né? A pessoa passa a vida inteira construindo um império, depois ela dá o trabalho dobrado para manter esse império de pé. Por isso, vale a pena mais dormir tranquilo à noite, tendo muito ou tendo pouco, sem medo de ser roubado, do que ser rico e sempre temer ser assaltado, ser sequestrado ou entrar em falência. Por isso, olha os versículos 18 a 20 do capítulo 5. Aqui está o que concluí. O bom e agradável na vida é comer e beber, desfrutar o resultado de todo o seu duro trabalho debaixo do sol, todos os dias da vida que Deus lhe deu. Essa é a sua recompensa. E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e bens e capacidade para desfrutá-las, receba a sua parte e alegre-se com o seu trabalho. Isso é um presente de Deus, pois não se lembrará muito dos breves dias da vida, porque Deus lhe enche o coração de alegria. Salomão reconhece que a algumas pessoas Deus concedeu riquezas e a outros ele concedeu pobreza. Por que eu nasci numa família pobre? Por que eu nasci numa família rica? Foi Deus quem fez assim. Aos pobres, ele aconselha que devam trabalhar sim para melhorar a sua situação, mas não devem achar que a felicidade está no dinheiro. Eles devem desfrutar com prazer o que têm. E aos ricos, Salomão conclui que eles não devem achar que o dinheiro é tudo. Sim, o dinheiro ele os impede de alguns sofrimentos, mas não de todos os sofrimentos. O significado da vida não está no dinheiro. Depois de tanto experimento, e deixando a gente totalmente depressivo, né? Salomão conclui o seguinte. Olha o capítulo 6, versículos 18 até versículo 8 até 12, perdão. 6, de 8 a 12. Que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Que vantagem tem o pobre em saber portar-se diante dos outros? Melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que ir atrás dos desejos. Isso também é ilusão, é perseguir o vento.
Seja o que for, já foi chamado pelo nome há muito tempo e já se sabe o que acontecerá ao homem. Ninguém pode lutar contra alguém mais forte. Quanto mais palavras, mais ilusão. Que proveito o homem tira delas? Porque quem sabe o que é bom para o homem nesta vida, nos poucos dias da sua vida de ilusão, que se vai como uma sombra? Quem lhe contará o que acontecerá debaixo do sol depois que ele se for? O sentido da vida não está na sabedoria, não está no prazer, não está no trabalho, não está no tempo, não está no sucesso, não está na religião ou não está no dinheiro. No final das contas, o que Salomão conclui é: a vida é curta. E ela evapora como um vapor, e se você tentar buscar algumas dessas coisas, você vai perceber ao final da sua vida que você correu atrás do vento, você viveu em busca de uma ilusão. A sua vida não terá sentido, e a impressão que você terá no final da sua vida é de que viveu em vão, gastou a sua vida em busca de algo inútil. No final das contas, aos olhos humanos, tudo na vida é incoerente, nada faz sentido, então não perca o seu tempo tentando descobrir isso por conta própria. Salomão está dizendo: confie em mim. Confie em mim, porque eu já tentei buscar tudo isso e eu acabei frustrado com as minhas descobertas. Mas nem tudo foi perdido. Porque depois de tanto experimento, Salomão percebeu que mesmo que a vida não faça sentido, e aos olhos humanos ela não faz mesmo, há algumas coisas melhores que outras. Você não precisa buscar tudo que Salomão buscou, mas você pode aprender com as lições que ele tirou de tudo isso. E o que Salomão aprendeu com todo esse processo de investigação? Chegamos na segunda parte maior desse livro aqui, é a segunda parte dos experimentos de Salomão, que são os temas da vida, todos esses que ele citou, à luz da sabedoria. Os temas da vida à luz da sabedoria. Vai do capítulo 7 até o capítulo 10, esse trecho. E aqui Salomão apresenta para nós algumas lições de tudo que ele viveu. Então, ao término dos seus estudos, ele pôde perceber que há sim algum valor em determinadas coisas, mesmo que a vida, aos olhos humanos, não faça sentido. Então, ao todo, ele faz 5 comparações. E ele conclui para nós que há 5 valores que são dignos de serem buscados, mesmo que a vida não faça sentido. O primeiro valor dessa vida está no capítulo 7. Salomão diz: é melhor a sabedoria do que a tolice. É melhor a sabedoria do que a tolice. Aqui nesse capítulo, Salomão tenta achar um equilíbrio. Ele nem idolatra a sabedoria, nem odeia a sabedoria. Ou seja, ele demonstra como viver com a sabedoria acaba não trazendo sentido à vida, sim, mas ainda assim é melhor do que viver ao lado da tolice. Observe esse exemplo, capítulo 7, versículos 2 a 4. Olha o que diz. Melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete. Pois a morte é o fim de todos os homens. Que os vivos reflitam nisso em seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque o rosto triste torna melhor o coração. O coração dos sábios está na casa onde há luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. O sábio entende que a morte é o destino de todos e ele considera isso durante a sua vida. É mais prudente viver consciente de que um dia a morte virá, do que tentar aproveitar ao máximo essa vida sem considerar que um dia todos nós morreremos. Isso traz sobriedade, traz prudência. É melhor a sabedoria do que a tolice. O segundo valor dessa vida está no capítulo 8. Salomão conclui que é melhor a justiça do que a injustiça. É melhor a justiça do que a injustiça. Mesmo que a pessoa entenda que a vida não tem sentido e essa pessoa decida fazer o mal aos outros para obter aquilo que ela deseja, Salomão adverte algo. Capítulo 8, versículos 12 e 13. Olha lá. 8, 12 e 13. Ainda que o pecador cometa um crime 100 vezes e tenha vida longa, eu sei com certeza que tudo irá bem aos que temem a Deus, aos que o reverenciam. Porém, nada irá bem para o ímpio. Não terá vida longa e passará como uma sombra, pois não teme a Deus. Mesmo que um criminoso fique impune e tenha vida longa na terra, ainda assim, Salomão conclui que é melhor temer a Deus e viver de modo justo. Isso porque a vida do ímpio, mesmo que nunca se faça justiça contra ele nessa terra, uma hora essa vida chegará ao fim e ainda será amarga até que a sua morte chegue. É melhor a justiça do que a injustiça. O terceiro valor dessa vida é melhor a vida
do que a morte. É melhor a vida do que a morte. Nós lemos isso no capítulo 9, versículos 1 até 12. Diante de tudo o que eu já disse aqui, de tudo que nós lemos no livro, alguém poderia concluir o seguinte, talvez você esteja pensando isso. Bom, se a vida não tem sentido, então não vale a pena vivê-la. É lógico. Então é melhor colocar um fim à vida, porque ela não faz sentido. E de fato esse é o pensamento de muitas pessoas. É o pensamento de muitos filósofos, é o pensamento de muitos ateus, e é o pensamento até mesmo de muitos suicidas. Muitas pessoas tentam tirar a sua vida porque concluem, se a vida não faz sentido, é melhor não vivê-la. Será que essa foi uma das conclusões de Salomão? Olha lá, como ele aplica a sabedoria a essa problemática. Capítulo 9, versículos 4 e 5. Olha o que ele diz. Há esperança para todos os que estão entre os vivos, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem de nada. Não haverá recompensa para eles e não se tem mais lembrança deles. Salomão diz que mesmo que a vida não faça sentido, ainda assim é melhor viver do que morrer. É melhor ter um cão vivo do que um leão morto. Ou seja, na morte não há um prazer sequer. Não se alcança nenhum objetivo com a morte. É melhor viver do que morrer, mesmo que a vida não faça sentido. Quarto valor dessa vida, é melhor a sabedoria do que a força. É melhor a sabedoria do que a força. Salomão diz isso nos capítulo 9, versículos 13 até 18. Aqui ele percebe que a vida ela não é previsível e que às vezes nem sempre quem faz tudo certo conquista os seus objetivos. Porém, mesmo assim, olha o que ele conclui, versículos 16 até 18 do capítulo 9. Então pensei, melhor é a sabedoria do que a força, porém a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras logo são esquecidas. As palavras dos sábios ouvidas com calma valem mais do que os gritos de quem domina sobre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa boa. Apesar de que se você for pobre e sábio, você não vai ser ouvido pelos outros, ainda assim Salomão diz, olha, é melhor ser sábio do que ser rico, poderoso ou forte. Por causa dos estragos que a força causa, é mais valioso ter palavras calmas, palavras sábias, do que conquistar as coisas aos gritos e com armas de guerra. Por fim, o quinto valor que Davi ressalta desta vida é melhor a sabedoria do que a insubmissão. É melhor a sabedoria do que a insubmissão. Nós vemos isso no capítulo 10. Esse é um dos capítulos mais atuais para o nosso tempo. E por quê? Porque ele fala de como nós podemos nos portar diante de uma estrutura de governo injusta e corrupta. Mesmo que a vida não faça sentido, como lidar com a política, sendo que os homens são falhos e todo o sistema político será falho por causa disso? A conclusão é a seguinte: mesmo que os governantes sejam opressores, o sábio pensa duas vezes antes de se opor a eles. Olha o capítulo 10, versículo 4. Nós leremos o versículo 4 e depois leremos o versículo 8. 10, 4 e 8. Se a indignação do governador se levantar contra ti, não deixes o teu posto, pois a calma evita grandes erros. Versículo 8. Quem abre uma cova, cairá nela, e quem derrubar um muro, uma cobra o morderá. O que Salomão conclui é que é melhor não peitar de frente uma autoridade irada, porque isso geraria mais conflito ainda. Na verdade, basta esperarmos o tempo, porque uma hora ou outra, tudo aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Salomão diz que aquele que abre uma cova, e ele está falando de um governante, um mau governante, uma hora cairá nessa mesma cova que abriu, uma hora ou outra ele sofrerá as consequências do seu mau governo. Em resumo, nesse trecho que nós acabamos de acompanhar, Salomão está dizendo para nós que mesmo que a vida ela não faça sentido aos olhos humanos, há algumas coisas dignas de serem buscadas ao longo dessa vida. A sabedoria, a justiça e a vida.
Essas coisas são melhores do que a tolice, do que a injustiça, do que a morte, do que a força ou do que a insubmissão. A busca por essas coisas torna a vida mais agradável, torna a vida menos frustrante. Porém, mesmo assim, a vida continua imprevisível. E no final das contas, continua não fazendo nenhum sentido. A vida continua sendo rebel, sendo ilusão. Diante disso, nós poderíamos dizer o seguinte a Salomão: tá, mas se tudo é ilusão, o que vale a pena na vida? Se tudo é ilusão, se não há sequer um só sentido válido para a nossa existência, de que vale viver então? Se não faz sentido, se nada nessa vida faz sentido, para que você escreveu esse livro, Salomão? Porque o livro também não faz sentido. A resposta de Salomão a essas perguntas está na conclusão, nas suas conclusões. Capítulos 11 e 12. As conclusões de Salomão. Nós poderíamos resumir o que Salomão concluiu aqui, ao longo de todo o seu experimento, em 3 lições para os seus leitores. 3 lições baseadas na sua experiência de vida. A primeira lição está no capítulo 11, versículos 1 até 10, nós já leremos. A primeira lição é a seguinte: prepare-se para a vida. Prepare-se para a vida. Olha o que ele diz, versículos 1 até 10 do capítulo 11. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o reencontrarás. Reparte o que tens com 7, até com 8, porque não sabes que mal cairá sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam-na sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento, não semeará, e o que olha para as nuvens, não colherá. Assim como não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não compreendes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Planta a tua semente pela manhã e não detenhas a tua mão à tarde, pois não sabes qual das duas crescerá, se esta ou aquela, ou se as duas serão igualmente boas. A luz é doce e ver o sol é agradável. Portanto, se o homem viver muitos anos, alegre-se em todos eles. Porém, lembre-se dos dias de trevas, porque serão muitos. Tudo que está para acontecer é ilusão. Jovem, alegra-te na tua mocidade e anima o teu coração nos dias da tua mocidade. Segue pelos caminhos do teu coração e pelo desejo dos teus olhos. Porém, sabe que Deus te trará juízo por todas essas coisas. Afasta a angústia do teu coração e remove o sofrimento do corpo, porque a mocidade e o vigor da vida são transitórios. Prepare-se para a vida. Aqui Salomão dá uma série de conselhos aos seus leitores que parecem ser jovens, para que eles se preparem para a vida nessa terra que é sem sentido. Perceba, versículo 1, a ideia de lançar o pão em um rio, para depois encontrar esse pão mais à frente, é a mesma de dizer o seguinte: olha, se você quer colher algo no futuro, plante agora, enquanto ainda há tempo. Tudo que você plantar uma hora ou outra voltará para você. Versículo 2, nós lemos que por causa da imprevisibilidade da vida, é melhor ser generoso e é melhor repartir as coisas que nós temos com quem necessita, porque nós não sabemos o dia de amanhã. E pode ser que nós nos encontremos nessa situação no futuro. Nós precisamos saber, versículo 3, que há coisas que não se pode evitar, como o ciclo das chuvas ou a vida das árvores. É melhor que a gente entenda logo isso, porque vai nos poupar de muito sofrimento. Entenda que tem coisas que nós não podemos evitar. Versículo 4, ele diz que ficar olhando apenas para o vento, viver uma vida apenas de imaginação, ficar imaginando as coisas, ele diz, não vai trazer benefício algum. É preciso que você coloque a mão na massa, é preciso que você trabalhe, senão você não vai ter o que comer. Sai do mundo da lua e comece a trabalhar. Versículo 5, ele diz que é melhor desistir de tentar compreender a mente de Deus, porque é algo impossível a nós. Da mesma forma com que nós não compreendemos para onde o vento vai e como os ossos do bebê são formados na barriga da sua mãe, nós temos de reconhecer a nossa limitação, a nossa finitude, e não dá para compreender a Deus 100%. Também não podemos confiar apenas nos nossos métodos, versículo 6, porque há coisas que estão além da nossa capacidade de controlar. E o exemplo que ele dá aqui é: se você plantar 2 sementes, pode ser que uma cresça mais que a outra. Ou seja, há coisas que nós não controlamos e nós devemos estar cientes disso.
Façamos a nossa parte, mas tendo a consciência de que há coisas que fogem do nosso controle, por isso estejamos atentos. Qual das duas vai nascer primeiro? Eu tenho que ficar observando. Outro conselho importante está no versículo 7. É que vale a pena fazer as coisas às claras e não às escondidas. Tudo feito de forma transparente e justa é como a luz do sol. Ele diz, é doce e agradável. Não traz peso de consciência. Faça as coisas à luz do dia. Seja honesto, seja transparente, não se esconda. Por causa disso, o versículo 8, ele diz, se Deus permitir que você viva muitos anos nessa terra, se preocupe em aproveitar ao máximo cada momento de alegria. E deixe de ser ranzinza. Deixe de ser chato. Seja menos azedo com as coisas. Isso porque, ele diz no versículo 8, os dias de trevas já são muitos na vida. Você não precisa tornar esses dias piores ainda. Você não precisa tornar sua vida mais azeda do que ela já será, acrescentando mais trevas a ela. Por causa desses dias ruins que a vida oferece, ele conclui, tudo não passa de rebel. Tudo não passa de ilusão. Portanto, prepare-se para viver da melhor maneira possível. Versículos 9 e 10, então, ele diz, seja alguém alegre desde a juventude. Não faça as coisas pela cabeça dos outros, nem perca os seus anos vivendo uma farsa ou uma mentira. Deixe de viver ansioso, e se você puder, fuja de coisas que causarão dor ao seu corpo. Porém, faça tudo isso tendo uma consciência bem clara. A juventude uma hora vai passar. O seu vigor um dia terá fim, e nesse momento você vai colher exatamente as consequências de todos os seus atos. Deus vai pedir contas de tudo que você construiu durante a vida. Portanto, ele diz, aproveite ao máximo da sua existência na terra. Mas saiba que a conta de tudo isso um dia chegará. Um dia o boleto do cartão de crédito da existência humana chegará à sua caixa de e-mail. E nesse dia não há nada que você poderá fazer para evitar as consequências dos seus atos. Então, prepare-se para a vida. E viva de maneira sábia e prudente, consciente de que um dia tudo que você plantar você vai colher. E nesse dia você não poderá reclamar da colheita, porque a colheita será exatamente o que você semeou durante toda a sua vida. Prepare-se para viver. Prepare-se para a vida. Essa foi a primeira lição que Salomão concluiu. A segunda lição que ele apresenta para os seus leitores é a seguinte. A primeira é prepare-se para a vida. A segunda é prepare-se para a morte. Prepare-se para a morte. Eu vou ler capítulo 12, versículos 1 a 8, que é o que ele diz. Prepare-se para a morte. 12, de 1 a 8. Lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias difíceis e cheguem os anos em que dirás, não tenho prazer neles. Antes que o sol e a luz, a lua e as estrelas se escureçam e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes andarem curvados, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e os que olham pelas janelas se escurecerem. Quando as portas da rua se fecharem, quando diminuir o barulho do moinho e acordares com o canto dos pássaros e silenciar o som de todos os cânticos, quando temeres a altura e te assustares pelos caminhos, quando florescer a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar, o homem vai à sua morada eterna e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre o copo de ouro, ou se despedace o cântaro junto à fonte, ou se desfaça a roda junto à cisterna, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Que grande ilusão! Tudo é ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. Prepare-se para a morte. No capítulo 11, o jovem leitor de Eclesiastes é incentivado a viver de modo intenso, de maneira sábia, genuína. Porém, ele precisa viver tendo uma consciência muito clara. Uma hora ou outra ele morrerá. A morte é algo que chegará para todos os homens. Perceba isso no versículo 1. Você precisa se lembrar do Criador enquanto tiver vigor e energia. Lembre-se de que você é uma criatura finita e de que você foi formado por Deus. Deus é soberano, você não é soberano. Lembre-se disso antes que os dias maus venham, e eles virão. E você vai concluir que não há satisfação alguma nesses dias.
Então, enquanto você ainda tem prazer nos seus dias, se lembre daquele que o criou. E por quê? Porque vai chegar um dia, versículo 2, em que tudo te será nublado e escuro, em que você só verá nuvens e trevas. O que ele está dizendo? Você ficará cego, ou você vai perder grande parte da sua visão. Versículo 3, ele diz que nesse dia, aquilo que te sustenta vai falhar, os guardas da sua casa tremerão. As suas próprias pernas não vão te aguentar mais. Você vai andar curvado, você vai perder os dentes da boca. E além de perder a vista, no versículo 4, você vai perder também a audição. Você não vai ouvir mais nenhum barulho, nem os pássaros, nem as músicas. E na verdade os pássaros vão te acordar, você não vai conseguir dormir direito. Quem é que está fazendo barulho aí? Eu não estou conseguindo dormir. Pois é, nesse dia, versículo 5, você não será tão corajoso, mas você temerá subir em uma cadeira, porque você vai ter medo de altura, ou você vai ter medo de cair e quebrar um osso. Tudo vai te ser pesado, você não vai ter mais desejo por nada, não vai ter desejo mais por comida, não vai ter desejo mais por beleza, não vai ter desejo sequer pelo sexo. Um dia as pessoas irão prantear a sua partida em um velório, versículos 6 e 7, porque você partirá dessa vida e morrerá. O seu corpo voltará ao pó da terra e o seu sopro de vida voltará a Deus que o deu. Por isso ele diz no versículo 8, lembre-se de que tudo é uma grande ilusão. Tudo nessa vida é vaidade, tudo é rebel, tudo é correr atrás do vento. Então não viva de modo irresponsável. Lembre-se de que a morte chegará a todos nós e isso é inevitável. Portanto, prepare-se para a morte. E ele não está falando para você adquirir um plano funerário, não é isso. O que ele está querendo dizer é não tem como fugir da morte. No final das contas, todos vamos encará-la um dia. Então, enquanto há forças, enquanto há vigor nas suas pernas, enquanto você ainda enxerga, enquanto você ainda consegue fazer as coisas sem a ajuda de alguém, lembra-te do teu Criador. Aproveite os seus melhores anos de vida para se dedicar a Deus e para fazer o que você sempre desejou fazer, porque um dia a morte chegará e ninguém sabe quando ela virá, mas quando ela chegar, todos os seus planos encerrarão. E você não terá segunda chance de viver, portanto prepare-se para morrer, porque essa é uma das poucas certezas da vida. Você pode até correr da morte, mas uma hora ou outra ela vai te alcançar. Ela corre mais do que você. Prepare-se para morrer. Tem mais uma lição? Tem. Prepare-se para a vida, prepare-se para a morte, mas a última lição de Salomão é prepare-se para o juízo. Se você acha que a vida termina na morte, você está redondamente enganado. Prepare-se para o juízo. E ele diz isso nos versículos 9 até 14 do capítulo 12. Olha o que ele diz. Além de ser mestre, o sábio também ensinou conhecimento ao povo. Refletiu, examinou e organizou muitos provérbios. O sábio procurou achar palavras agradáveis e escreveu com propriedade discursos plenos de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões. As palavras reunidas dos mestres, dadas por um único pastor, são como pregos bem fixados. Além disso, meu filho, atenção. Produzir muitos livros é algo que não tem fim, e estudar demais deixa o corpo esgotado. Agora que agora que já se disse tudo, aqui está a conclusão. Teme a Deus e obedece aos seus mandamentos. Porque esse é o propósito do homem. Porque Deus levará a juízo tudo o que foi feito e até tudo que está oculto, quer seja bom, quer seja mal. Prepare-se para o juízo. As pessoas normalmente dizem que só há uma certeza nessa vida. Qual que é a única certeza que elas dizem? A morte. Bom, segundo Salomão, essa é apenas uma das duas certezas que nós podemos ter. A segunda certeza é a seguinte: um dia haverá um juízo final, em que todos nós vamos prestar contas a Deus pelos nossos atos em vida. Nas suas notas finais, versículo 9, já são notas de despedida, não só do livro, mas da sua própria vida. Salomão está prestes a morrer. E ele conclui que tentou ensinar tudo o que aprendeu aos seus ouvintes. Versículo 10, ele diz que fez o máximo de esforço possível para dizer essas verdades da melhor maneira possível para nós. Então pare para pensar, se Eclesiastes já é difícil de engolir, imagine se Salomão não tivesse se esforçado. Ele fez o máximo que ele podia, mas de qualquer maneira,
Ele diz, essa é a mais pura verdade. Aos olhos humanos, a vida não faz nenhum sentido sequer. Nem Salomão conseguiu encontrar esse sentido, quanto mais nós. Ele reconhece que as suas palavras são como aguilhões, versículo 11. Sabe o que é um aguilhão? Quem conhece um aguilhão? Já ouviu falar? Não dá para conhecer o aguilhão porque ele não é uma pessoa. Mas o aguilhão é uma vara comprida que tem a ponta afiada. E ela serve para cutucar o gado, para que o gado ande em frente e não empaque pelo caminho. Perceba, Salomão está dizendo, esse livro é como esse aguilhão. Ele nos cutuca. E isso gera incômodo. A gente fala, por que você fez isso, Salomão? Por que está dizendo isso? Que coisa difícil de entender. Mas ele está dizendo, olha, todas as minhas conclusões, no final das contas, têm o propósito de te fazer prosseguir. Eu quero te fazer caminhar nessa vida, porque essas são questões que você precisa refletir e que muitas vezes nós fugimos de responder. Pois Eclesiastes está aqui para nos aborrecer, a fim de que a gente pense nessas coisas, porque elas são importantes, apesar de serem indigestas. Mas apesar de tudo isso, o versículo 12, Salomão reconhece que o estudo e a produção de livros é cansativa e não tem fim. Aqueles que estão estudando em casa estão tendo essa conclusão, né? Estudar muito nos deixará exaustos. E parece que Salomão estava assim mesmo no final desse livro. Eu estou cansado. Porém, depois de dizer tudo o que foi dito no livro, enfim, ele chega à conclusão. No versículo 13. O que Salomão diz é o seguinte, olha, de fato, tudo que eu disse é verdade. A vida nessa terra não faz o menor sentido. Você pode procurar significado no estudo, no prazer, na bebida, no trabalho, na família, no dinheiro, no sucesso, na solidão talvez, ou até mesmo na religião. Porém, nada disso vai satisfazer a sua alma. No final das contas, a vida aos olhos humanos não faz sentido. É rébel, é ilusão, é vaidade, é inutilidade. Porém, isso só é verdade se eu e você tentarmos encontrar respostas ao sentido da vida à parte de Deus, separados de Deus. Se você deixar de olhar apenas para as coisas debaixo do sol, se você parar de olhar apenas para as coisas dessa vida e voltar os seus olhos para cima, voltar os seus olhos para os céus, então você vai encontrar o real significado da sua existência. Olha o que ele diz no versículo 13. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Faça isso porque esse é o propósito, é o objetivo de todo homem criado pelo Senhor. Se você achar, diz Salomão, que existe apenas para desfrutar das alegrias dessa vida, você vai se frustrar, porque você vai descobrir que não dá para controlar o mundo. Coisas ruins nos acontecerão mais cedo ou mais tarde. Porém, se você reconhecer que foi criado para um propósito e que está nessa vida não por si mesmo, mas você está nessa vida para viver e para desfrutar de um relacionamento com o seu Criador, então se você entender isso, tudo vai fazer sentido. Nós fomos criados para nos relacionar com Deus, em temor e em obediência. E quando nós fazemos isso, nós encontramos real significado na vida. E por que nós deveríamos fazer isso? Alguém poderia perguntar. Olha o versículo 14. Porque um dia haverá um julgamento final. Um dia Deus levará a juízo tudo que foi feito em vida. Até mesmo as coisas que só nós sabemos que cometemos. Aquelas mais escondidas que nós temos na vida. E nesse dia Deus vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Quer sejam boas, quer sejam más. Ou seja, uma vez que haverá uma realidade após a morte, o que Salomão está propondo para nós é prepare-se para essa realidade. Prepare-se para o juízo. Não viva pensando apenas nessa vida. Lembre-se de que haverá um julgamento final. Um dia todos vamos prestar contas a Deus sobre como vivemos nesse mundo. Portanto, viver de modo irresponsável nessa vida vai te trazer consequências terríveis, não só na terra, mas vai te garantir um castigo muito maior na eternidade. Prepare-se para o juízo. E faça isso temendo a Deus e obedecendo às suas ordens. Se nós fizermos isso, nós vamos receber uma boa recompensa na eternidade. Por mais que a gente sofra nesse mundo sem sentido. Nós podemos compreender toda a mensagem do livro de Eclesiastes da seguinte maneira. Eu quero usar uma ilustração. Eu quero que você imagine a cena, por mais ridícula e impossível de acontecer que seja. Tá? Suponha que alienígenas existam. Apenas suponha. Tá? Suponha que aliens existam. Agora imagine que eles decidam fazer uma visita à Terra.
E por uma obra do acaso, esses alienígenas aterrissam bem no meio de uma zona de guerra. Eles aterrissam, por exemplo, na Síria. Eles encontram uma cidade toda devastada pela guerra. Uma cidade com prédios destroçados, com paredes perfuradas por projéteis e bombas, por pessoas feridas por todo o caminho, por mortos espalhados pelo chão. O que vocês acham que os alienígenas concluiriam sobre o nosso planeta vendo essa cena? Talvez eles pensariam algo do tipo assim: nossa, como a Terra é curiosa. Os humanos são muito estranhos. A sua arquitetura é toda destruída, eles vivem machucados, eles deixam os seus mortos largados nas ruas. Com certeza esse mundo não vale a pena, com certeza esse mundo não faz sentido. Essa vida não faz sentido. Agora eu quero que você retorne à realidade, tá? A realidade em que alienígenas não existem, mas nós existimos. Essa constatação hipotética da parte desses alienígenas, ela não seria a mesma coisa que nós poderíamos fazer diante do mundo que vivemos? Talvez você poderia olhar para a vida nessa terra e concluir: nossa, como a vida na terra é estranha. Os homens se destroem uns aos outros. Tudo parece quebrado, tudo parece destruído. Há algumas coisas boas nessa vida, mas a sua maioria, ela possui muitas coisas más. O que reina nesse mundo é a morte. De fato, não faz sentido viver nesse mundo. A vida aos olhos humanos não faz sentido. Você já entendeu onde eu quero chegar? O livro de Eclesiastes é um resumo de todas as conclusões que um homem pode chegar a olhar para a vida sem Deus. E de fato, se nós fizermos a mesma coisa que Salomão, a nossa opinião vai ser a mesma. O mundo em que nós vivemos é sem sentido. Nós vivemos em uma realidade quebrada. E é exatamente isso que a Bíblia afirma. Nós vivemos em um mundo caído. Um mundo manchado pelo pecado. Esse mundo é sem sentido, sim, mas não era para ser assim. Não era para ser assim. Romanos 8:20, o apóstolo Paulo diz que a criação ficou sujeita à inutilidade. Não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Um dia, o primeiro homem que Deus criou preferiu pecar contra o Senhor. E por causa disso, Deus sujeitou toda a criação à inutilidade, à rebel, à ilusão, ao sopro da inutilidade. Tanto a natureza quanto os próprios homens. Mas há esperança. O apóstolo Paulo, em Romanos 8:21, diz que essa mesma criação quebrada tem a esperança de que será liberta do cativeiro, da degeneração, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Haverá um dia em que não só o homem, como toda a criação, se verão libertos da rebel, se verão libertos dessa grande ilusão que torna a vida sem sentido. Esse dia, ele diz no versículo 23 de Romanos 8, que será no dia de nossa adoção, a redenção do nosso corpo. Foi para isso que Deus enviou seu Filho Jesus ao mundo. Quando Jesus morre e ressuscita, Cristo não somente nos livra da condenação dos nossos pecados, como Ele reverte os efeitos do pecado em toda a criação. Como diz Efésios 1:10, ao consumar a sua obra na cruz, Deus fez convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Ou seja, por meio de Cristo, Deus restaura toda a criação e liberta a criação da ilusão, do rebel que o pecado lhe causou. É por causa da morte na cruz que nós podemos ser perdoados por Deus e nossas más obras podem ser apagadas por Ele. E é aí, por causa dessa obra de Cristo na cruz, que nós podemos temer ao Senhor. Nós conseguimos obedecer aos seus mandamentos, que é o propósito dessa vida. Mas não é só isso. É por causa da ressurreição de Cristo que a vida nesse mundo faz sentido. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14, você conhece esse texto? Paulo diz que se Jesus não ressuscitou, é inútil, é vã, é rebel a nossa fé. E em 1 Coríntios 15, 19, por causa disso, ele diz: nós somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. Nós somos os mais infelizes de todos, porque se Cristo não ressuscitou, nós colocamos a nossa esperança em uma vida sem sentido, em algo que não aconteceu. Mas Jesus ressuscitou. E isso significa que há sim uma esperança para além da vida. Se nós cremos em Jesus, nós podemos crer que também ressuscitaremos com Ele. E um dia viveremos em um novo mundo, viveremos em uma nova criação que não é afetada pelo pecado e que por isso fará todo o sentido.
É viver com essa esperança que torna os nossos atos nessa vida terem algum sentido. É por isso que o próprio apóstolo Paulo afirma, eu queria te convidar a abrir nesse texto e nós vamos encerrar com ele, em 1 Coríntios 15, 57 e 58, o final do capítulo 15 de 1 Coríntios. 1 Coríntios 15, 57 e 58. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é rebel. Nele o vosso trabalho não é inútil, não é em vão. Qual é o sentido da vida? Aos olhos humanos, nenhum. Tudo é ilusão, tudo é vaidade, tudo é inutilidade, tudo é vapor, tudo é rebel. Mas, diante da realidade de Deus e da obra do seu Filho na cruz, a vida sim faz sentido. Se nós tememos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos, faz sentido. Ou seja, se nós servirmos ao Senhor, o nosso trabalho não é inútil. Nós temos uma esperança de que um dia todo esse esforço por buscar uma vida santa, uma vida de amor aos outros, será recompensado. Nesse dia a justiça será feita contra todo o mal nesse mundo. E então nós viveremos para sempre com o Senhor em um novo mundo, uma nova Jerusalém, onde o pecado não vai mais causar os seus efeitos. Queridos, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela mensagem do livro de Eclesiastes. Apesar de ser indigesto, a sua lição é muito importante. Eu oro por aquele, Senhor, que ouviu essa mensagem, tanto presencialmente quanto talvez ouvirá pela internet. Eu oro por aquele que tem concluído que de fato a vida não tem sentido. Essa pessoa que talvez esteja lutando com esse dilema há anos e que já tenha considerado talvez tirar a própria vida porque ela não faz sentido. Eu oro, Senhor, por essa pessoa. Eu oro para que ela entenda que nada do que ela faça, nem o suicídio, trará sentido à vida. Não está no prazer, não está na alegria, não está no dinheiro, não está no trabalho, não está na religião, não está em nada. O sentido da vida está no Senhor. Está em temer o Senhor e guardar os teus mandamentos. E essa pessoa só vai conseguir encontrar essa satisfação se crer em Jesus. Portanto, eu oro para que ela de fato se encontre com o Salvador. Para que o teu Espírito a quebrante e a conduza a Cristo. Assim a sua vida passará a ter sentido. Eu oro, Senhor, por aquele que é crente, aquele que já percebeu que a vida tem sentido. Está aqui nesse salão ou acompanhando pela internet. Mas tem olhado para si e tem percebido que tem tornado a sua vida sem sentido. Está gastando seus dias com coisas que são sem sentido, porque são coisas apenas dessa vida. Eu oro, Senhor, para que o Senhor os quebrante, para que compreendam de que não vão encontrar satisfação nessas coisas, só vão encontrar no serviço ao Senhor. Portanto, Senhor, que essa mensagem tenha servido para despertar o seu povo, despertar os crentes a servirem ao Senhor, porque esse é o único serviço nessa terra que não é rebel. É o único serviço que não é vão, que não é inútil, que não é ilusão, porque todo o resto é ilusão. Não digo que essas pessoas deverão parar de trabalhar, parar de buscar o melhor para a sua família, o melhor para a sua saúde. Mas, Deus, a minha oração é para que essas pessoas se voltem para Ti, olhem para o céu e vejam sentido na vida. Que todas essas coisas sejam secundárias e que a primária seja cultuar ao Senhor, seja viver olhando para Ti e fazendo a Tua obra nessa terra. Assim eu oro no nome de Jesus. Grato mais uma vez pela mensagem de Eclesiastes. Te louvamos, Senhor. Amém. Amém.